Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa com estas palavras de Jesus. Ele diz aos apóstolos: envio-vos como ovelhas no meio de lobos. Estas palavras seguramente causaram um profundo pensamento daquilo que seria a consequência de seguir Jesus. Os apóstolos, seguramente, depois de terem ouvido isso, já começaram a se preparar para aquilo que eles iriam passar. Jesus não iludiu os seus seguidores. Jesus não prometeu algo que não fosse real. Jesus não escolheu o caminho da mentira, o caminho mais fácil para trazer uma aparente alegria. Não, Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus diz que o sofrimento fará parte da vida humana. Quando eu medito sobre esse texto, eu recordo muito de um testemunho de duas santas do início do cristianismo, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Como que nós podemos entender, como que nós podemos lidar com o sofrimento, com a dor no nosso coração? Então eu lembro muito dessas duas santas, que nós vamos fazer uma viagem no tempo, nós vamos lá para o ano de 203, em uma das cidades mais importantes do norte da África, uma cidade chamada Cartago. O imperador naquela época era um homem chamado Séptimo Severo, um período de grande crueldade, de grande perseguição. De repente foi lançado na prisão duas mulheres, Perpétua e Felicidade. E aqui o interessante é que uma era a patroa, uma era a chefe, uma era a dona da fazenda e a outra era uma escrava. Naquele período a escravidão não era só um direito, mas era algo muito comum na sociedade. Então de repente nós tínhamos a chefe, a responsável pela fazenda, a dona da casa, e nós tínhamos a escrava. Perpétua era a chefe, era a dona da casa. De repente, como nenhuma das duas tinha a intenção de negar a fé, como nenhuma das duas tinha a intenção de trair Jesus, depois dos funcionários, dos soldados tentarem fazer de tudo para persuadi-las, veio o pai de Perpétua. Veio o pai daquela jovem que era rica, que tinha todos os bens, que tinha todo o poder. E o pai disse assim, com uma chantagem emocional, talvez com palavras do fundo do coração. O pai disse assim: minha filha, olhe para os cabelos brancos do seu pai. Olha por aquilo que seu pai vai passar e aquilo que seu pai está passando. Deixe essa aventura, negue a fé e volta para casa. Imagine uma filha ouvindo isso do pai. Olhe o cabelo branco, olhe os cabelos brancos do seu pai, negue a sua fé, volte para casa. Ela, com lágrimas nos olhos, disse: pai, eu sou cristã, não negarei a fé. Então, a tentativa de mudança ela foi ainda mais forte diante da escrava. Foram encontrar-se com Felicidade. Felicidade também estava presa. E aí um dos líderes dos soldados disse a ela: nós vamos arrancar a sua cabeça, nós vamos maltratá-la, nós vamos destruí-la, você vai ser morta. Você sabe o tanto que você vai sofrer? Aqui a chantagem não foi emocional, foi uma chantagem, foi medo físico mesmo. E aqui vem a resposta, aqui vem aquilo que o padre quer meditar com vocês. Ela disse assim: agora quem sofro sou eu. Mas quando eu for lançada diante das feras, quando eu for lançada no anfiteatro, outro sofrerá em mim e ele me dará forças. Querido irmão, querida irmã, aqui está a diferença do sofrer para os cristãos e do sofrer para alguém que não tem fé. Porque o mistério do sofrimento, o sofrimento vai passar pela vida de todo mundo. Quando nós sofremos, nós precisamos ter esta clareza: existe outro que sofre em mim, existe outro que está dentro de mim, existe outro que me fortalece, que sabe aquilo que eu estou passando.
além de ter a certeza que outro sofre em mim, quando nós sofremos com Cristo, quando nós temos fé, acontece um grande mistério, acontece o mistério da identificação da criatura com o Criador. É como se nós nos tornássemos um com Cristo. O mesmo mistério que acontece com a Eucaristia, onde nós nos tornamos portadores de Cristo, Cristóforos. Claro que através de uma natureza diferente, aqui é uma natureza espiritual. Na Eucaristia acontece através da natureza física, aqui é algo físico. Mas quando nós sofremos e sofremos com Cristo, nós podemos ter a certeza que ali acontece uma união mística. Por isso, queridos irmãos e irmãs, claro que assustou os apóstolos ouvir estas palavras. Claro que assusta a cada um de nós ouvir que aqueles que seguirem a Cristo precisam carregar a sua cruz. Claro que nos assusta, temos que ouvir que para seguir a Cristo seremos como ovelhas no meio de lobos. Por isso, muitas pessoas, possivelmente na inocência, têm esta ideia: se nós amarmos com toda a nossa força, nós vamos conseguir transformar as pessoas e a vida aqui na terra ela vai ser diferente, as pessoas vão mudar e nós teremos paz, acabará a perseguição, acabará o mal no mundo. Nós temos que ter um modelo de pastoral, nós temos que ter uma organização social, nós temos que ter um governo, algo tão justo, algo que tenha tanto amor, algo que seja tão bem feito, que as pessoas vão se sentir tocadas, elas vão mudar e o mal no mundo vai desaparecer. Quanta ilusão! O amor, a bondade, se tornou carne. O amor à bondade se tornou gente. E o problema não foi resolvido. Muito pelo contrário. Ele foi perseguido, foi ridicularizado e foi morto. Querido irmão, querida irmã, grandes modelos, ou modelos humanamente perfeitos, ou muito dignos de veneração, são os santos. Como que nós vamos conseguir amar como os santos amaram? Mesmo amando como eles amaram, eles foram perseguidos, eles sofreram. Por isso, quando nós somos perseguidos, justamente, muda de vida. Quando nós fomos perseguidos e tivemos dificuldades, problemas e contratempos, de forma injusta, ofereça a Cristo e não desista. É nesse momento que nós vamos ter o crivo da nossa fé, porque seguir a Cristo por prazer, seguir a Cristo por milagres, seguir a Cristo por modismo, seguir a Cristo por conveniência social, seguir a Cristo porque nós vamos ter tranquilidade com a nossa consciência, ou seguir a Cristo por superstição, já tem muita gente que sofre. Eu quero ver uma pessoa e Cristo quer ver uma pessoa segui-lo é nos momentos que as coisas estiverem mesmo difíceis. No momento que essa pessoa não encontrar saída. Ou no momento que essa pessoa tiver muitas opções melhores. Claro que me encanta quando eu vejo pessoas idosas se convertendo, vindo ao cristianismo. Aqui na cidade do Padre, na cidade de Macau, graças a Deus, sempre nós vamos no asilo. Existem pessoas idosas sendo batizadas, pessoas idosas vindo para se tornando católicas. Aconteceu uma vez, uma senhora chinesa, devia ter mais ou menos uns 65 anos de idade. Ela tinha uma paixão e um amor tão grande por Jesus que ela decidiu ser religiosa. Mas a congregação que ela procurou, e ela abriu o coração e disse: eu quero ser freira, a congregação disse assim: a senhora já está muito idosa. A senhora já está muito velha. Possivelmente pensaram: ela não vai viver muito tempo como irmã, é melhor que ela nem seja irmã. E aí não deixaram. Hoje essa senhora tem 104 anos de idade. Se ela fosse freira, ela já seria freira há 39 anos. São os mistérios. Mas o que me encanta mesmo é uma pessoa quando jovem, com possibilidades, uma pessoa com beleza, uma pessoa com sonhos, como muitos jovens, pessoas até adultas, essas pessoas dizem assim: eu quero servir a Deus,
eu quero oferecer a minha vida a Deus. Você que nos acompanha agora, você que está participando desta missa através da internet, talvez você não tenha a possibilidade de ser padre, ser freira, religioso, religiosa, mas você tem tantas opções de coisas que não agradam a Deus. Cada vez que você opta por Deus, você está dizendo assim: Senhor, o meu amor é real, Senhor, o meu amor é verdadeiro. Por isso, querido irmão, querida irmã, permita-me ainda dizer uma frase do Papa Bento XVI, uma frase belíssima. Papa Bento XVI diz assim: a maturidade da vida cristã é louvar a Deus no sofrimento. Então é isso mesmo. A maturidade da vida cristã é louvar a Deus no sofrimento. Que Deus nos ajude nas contrariedades, nos sofrimentos e nas dores, permanecermos firmes, fiéis e alegres, porque a nossa confiança está nele.